Atenção, meus irmãos, mais uma vez voltando aqui para o terceiro e último tópico da nossa lição. O terceiro e último tópico tem por título Propósito e Mensagem. Propósito e Mensagem. Nós temos aqui o número 1, o propósito, e número 2, a mensagem. Foi repartido aqui. Primeiro vamos falar do propósito. Nós já falamos sobre a data, a autoria, o destinatário, E para encerrar, vamos falar agora qual é o propósito, qual é a mensagem. Vamos ver? Número 1, o propósito. Vou falar do propósito, desta carta. Qual foi o propósito do apóstolo Paulo escrever de dentro da prisão, como nós já fomos falado aqui, essa carta e levar essa carta lá para a cidade de Éfeso? Qual é o propósito? Número 1, acompanha comigo na sua revista. Diz assim: aparentemente a epístola não aborda nenhum problema, certo? Específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, quais são os capítulos iniciais? Capítulo 1 e capítulo 2, Nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos naquela igreja, naquela cidade. Havia novos convertidos, Novos convertidos que vinham da onde? Do mundo helênico. E o que é o mundo helênico, evangelista Anderson? O mundo helênico essa palavra helênico vem de helenismo, que significa um conjunto de ideias e costumes lá da Grécia. É umas ideias, com certeza, ideias filosóficas, da onde nasceu as filosofias gregas, Então, eles tinham umas ideias. Então, esses novos convertidos que vinham chegando para a igreja, eles vinham desse mundo helênico e praticavam o quê? Religiões de mistérios, religiões de magia, Ou seja, resumindo, aqueles novos convertidos que estavam chegando na igreja de Éfeso, ali, naqueles dias de Paulo, eram pessoas que estavam saindo da magia, ou seja, traduzindo, da macumba. Era ex-pai de santos, era ex-bruxos, Era pessoas que envolvidas lá com aquela deusa que eu falei no outro tópico, com a deusa Diana, que prestava cultos pagãos, idólatras. Então eles vinham da magia, e quando eles vinham da magia, eles vinham de lá para cá, ou seja, do lugar onde eles estavam para dentro da igreja, cheio de costume, da magia, mas que agora se reunia com os santos de Éfeso. Eles estavam na igreja, mas era novo convertido. Então, diz a presente revista, não por acaso o apóstolo Paulo agora vai mostrar àqueles crentes que Cristo está no controle do universo. No versículo de número 20 do capítulo de número 1, nós vamos ver Paulo falando que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo o principado, poder, potestade, domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como a cabeça da igreja. O apóstolo Paulo, ele mostrava com essas palavras àqueles crentes que Cristo está no controle de tudo, Então eles precisavam aprender, já que eles estavam chegando ali para aquela igreja, porque eles eram novos convertidos. Diz aqui também que é possível perceber o outro tipo de ênfase do apóstolo Paulo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade, bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam fazer o quê?
adotar um novo estilo de vida em Cristo. Eu quero parar aqui para falar um pouco sobre isso, né? Haja visto que quem vem hoje do mundo também vem com seus costumes. O que essa carta está ensinando para nós? Que nós, outrora, também tínhamos os nossos costumes pagãos, mas é importante nós adotarmos o padrão que Cristo nos deixou. Capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1 até o 10, nós vamos ver Paulo falando sobre nova vida. Ou seja, você que era mágico, mexia com magia, agora tu não vai mexer mais. Você que adorava ídolos, não vai adorar mais. Você que bebia, agora não vai beber mais. Porque uma vez salvo, pela graça, em Cristo Jesus, se deve adotar um novo estilo. Então você que está chegando agora para o Evangelho, você que tem pouco tempo de Evangelho, é importante que você aprenda, é importante que nós entendamos que estar em Cristo Jesus é ter nova vida. E o que esta carta está ensinando para nós, né? Qual era o propósito de Paulo enviar essa carta a Éfeso? Era enfatizar que o crente tem que ter nova vida. Nós precisamos entender isso. O que tem de crente que costumes pagãos, o que tem de crente ainda que não consegue largar a prática do mundo, nós precisamos entender que uma vez salvo em Cristo Jesus, nós estamos agora em Cristo. E em Cristo nós morremos para este mundo, ressuscitamos, traçando uma nova vida, um novo método, um novo estilo. Tem muita gente que está vindo para a igreja, tem muita gente se arrependendo, entre aspas, aceitando Jesus, mas não quer mudar de vida. Tem muita gente que tem costumes pagãos dentro de si, está cheio de superstição, cheio de costume lá da época do terreiro, que não consegue largar. Crente supersticioso, com práticas pagãs, é necessário deixar. É isso que a carta está ensinando, né? Adotar um estilo de vida. Capítulo 2 diz: e vos ficou estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe e potestade do ar, do espírito que agora opera em nós, o filho da desobediência, né? Entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, então, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, nos trouxe vida. Juntamente com Cristo, pela graça, sois salvo. Então, em recompensa a esse sacrifício de Jesus, vamos viver uma vida que Cristo quer para nós, e não uma vida que este mundo oferece para nós. Então, capítulo de número 2 fala sobre nova vida, né? Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios, cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Ele enfatiza também o que nós podemos chamar uma unidade, um acordo de paz entre judeus e gentios cristãos, porque eles não se entendiam. Os judeus com os gentios daquela cidade, porque era uma cidade gentílica, era uma nação que não era Israel, era uma nação que não era judia. Então, os judeus que se convertendo em Cristo Jesus, não tinha muita unanimidade, não tinha muita união, né, com os gentios, e nem os gentios tinham muita união com os judeus. Mas essa guerra aí acaba quando se trata de ambos estar em Cristo Jesus. Ou seja, são dois povos diferentes que agora aceitam o sacrifício de Cristo e que precisa entrar em união, porque Cristo veio para unir, né? Cristo é a nossa união. E também diz aqui, sobre essas premissas, então podemos considerar
que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja, também numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo, senão a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. E nós aprendemos que o ponto central dessa lição é que Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Então é importante você aprender isso, né? É importante que nós entendamos, irmãos, que nós só somos igreja no coletivo. Tem muita gente aí falando aí, batendo no peito, dizendo, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja isolada desse corpo. Você só é a igreja quando você está unido com os outros irmãos. Você é membro desse corpo. Igreja nós somos no coletivo e não no individual. No individual, a Bíblia nos chama de templo do Espírito Santo. Né? Nós vamos ver uma carta lá em Coríntios,